disco sólido aí, para quem não sabe, né? O SSD é um termo no inglês que descreve o disco sólido. É como se fosse um HD, só que com uma capacidade de leitura maior. E aí, visto que a gente começa a ver a gente começa a perceber essa evolução dos consoles no que diz respeito à tecnologia, como eu acabo de mencionar. A gente fez aí um apanhado muito rápido dos lançamentos da Sony, né? O PS1, o PS2, o PS3, o 4 e a versão 5 que nós temos atualmente no mercado, entrando no mercado como um substituto para a sua versão anterior, a versão 4, né? A gente começa esse movimento. Além disso, tecnologias lançadas por empresas como Microsoft para concorrer a esse mercado e a evolução da Nintendo, que já fazia parte do mercado de tecnologia, tá, gente? Então eu estou fazendo uma retrospectiva para a gente ir guardando esse caminho, esse percurso que a gente está fazendo da história numa perspectiva mais contemporânea, como eu mencionava no início da aula de hoje, tá? Então, por favor, memorizem isso, que não é difícil, até para quem já vivenciou, isso é bem mais fácil. Mas para quem não vivenciou, é interessante vocês perceberem esse movimento, porque eles influenciaram diretamente as tecnologias e as práticas de desenvolvimento de jogos digitais eletrônicos, como a gente conhece nos dias de hoje. E a tendência é que isso continue acontecendo, tá? Eu acredito que ela estagne um pouco, agora deu uma parada, porque a gente chegou num ápice de uso de tecnologia que é imprescindível, assim, né? Sem precedentes, inclusive. Mas a gente começa a falar sobre isso. E agora eu vou dar ênfase, vamos lá para o slide, que eu vou dar ênfase para aquilo que eu gostaria de ter, que eu comentei, né, no começo da aula com vocês, e que eu gostaria de falar sobre isso hoje com mais atenção, que é a questão do marketing no mercado de games, né? Não é de hoje que a gente entende, as pessoas que estão envolvidas em algum tipo de negócio, em algum momento, vão se deparar com a necessidade do marketing como uma máquina propulsora para que esse negócio prospere, para que esse negócio se mantenha no tempo e para que esse negócio, por que não, cresça, tá? No mercado de games não é diferente. A gente já trouxe alguns elementos de estratégia de marketing, de posicionamento das empresas, do uso de propostas como, por exemplo, o mascote, com essa pegada de aproximar o produto do mercado consumidor, né, do público-alvo daquele jogo, numa intenção de fidelização. A gente vai ver a estratégia, a utilização do marketing em cima desses detalhes que surgem ao longo da história do game como uma forma de evoluir, como uma forma de fazer com que esse jogo se mantenha. Eu não vou nem falar de evolução, vou falar uma forma desse jogo se manter no mercado. Tá? Vamos lá para o slide? A gente vai falar um pouquinho, alguns números, tá? Hoje a gente tem aí a importância das mídias digitais. Por exemplo, números de usuários, gente, que você consegue alcançar usando uma dessas mídias como meio de marketing, como meio de comunicação para a sua organização. Facebook, atualmente, os dados mais recentes, pelo menos que eu encontrei, tá? Isso aqui pode não ser preciso, mas são os dados mais recentes. Facebook hoje conta com 2,8 bilhões de usuários no mundo todo. YouTube, uma das plataformas mais queridas aí dos jovens, né, dos adolescentes, conta com 2,29 bilhões de usuários. Instagram, 1,22 bilhões. TikTok, que virou febre recentemente, está crescendo vertiginosamente também entre o público mais jovem, 689 milhões, gente. LinkedIn, para quem não conhece, gosto muito do LinkedIn, é uma rede social profissional. Aí acho que as pessoas me perguntam, Léo, onde é que eu coloco o meu currículo, tá, gente? LinkedIn é um lugar legal, um lugar que muitas empresas, sobretudo de tecnologia, elas buscam profissionais nesse ambiente, tá? Conta hoje com 645 milhões. Twitter, 326 milhões de usuários, tá? E uma estratégia muito utilizada nesses ambientes é o que a gente está falando de uma única estratégia do marketing, tá? Quando a gente estuda, quem é da área de comunicação, que vai estudar marketing, que vai falar sobre isso, que vai entender a importância disso para os negócios, enfim, vocês vão ver que o marketing, a gente tem marketing de multinível, a gente tem, enfim, tem vários tipos. Hoje eu estou trazendo para vocês aquilo que a gente conhece por remarketing. Um exemplo para vocês. Você entra no Google e faz uma pesquisa. Eu fiz esse exercício essa semana, inclusive, procurando passagem de avião.
Então, fiz a pesquisa de passagem de avião, saí do Google, né? Fui para o meu Instagram, pumba, aparece lá para mim, eu acho que vocês devem ter visto isso, quem usa Instagram principalmente, aparece lá uma propaganda de passagens, de empresas que vendem passagens, de empresas de milhagem, que vendem ponto de milhas e tudo mais. Eu entro no meu e-mail na sequência, um Hotmail da vida, um Gmail, que são os gratuitos, aparece um banner lá de propaganda, ou na parte do topo, ou na lateral do meu e-mail, também falando de passagens, tá, gente? Isso aí é remarketing. O que significa o remarketing? É uma estratégia tecnológica que identifica um gosto seu, o usuário faz uma pesquisa no Google, e se você está interessado com aquilo, você fica sendo bombardeado de informação, de propaganda, de anúncio, para que você acabe voltando lá e comprando aquele produto ou serviço que você pesquisou. Isso é o remarketing, tá? Vamos lá para o slide? Acabei de falar, é a entrega desse conteúdo personalizado, tá? Muito utilizado nos dias de hoje. Nós temos o marketing de influência, que é muito utilizado também, a gente vai falar sobre isso, mas a gente chama as pessoas que fazem a manutenção do marketing de influência de influenciadores. Você tem influenciadores no TikTok, você tem influenciadores no YouTube, você tem influenciadores no Instagram e etc. Nós temos um outro tipo, o inbound marketing, né, o funil de vendas, muito específico, muito próprio para a venda de algum produto ou serviço, onde você envolve o público-alvo, enfim, entrega para esse público algumas iscas e estabelece com eles um relacionamento que a gente fala que é um relacionamento duradouro, porque ele diz para você que aceita receber de você informações acerca do teu produto ou serviço, tá? Vamos lá no slide. Exemplos de influenciadores digitais, não sei se vocês conhecem, não pude colocar foto, tá, gente, porque existem questões de direitos autorais, mas pesquisem na internet, para quem não conhece, vocês vão ver, o Whindersson Nunes é um comediante aí, um rapaz muito bom, tá? Nós temos no YouTube o Manual do Mundo, eu gosto bastante do Manual do Mundo, eu recomendo muito para os meus alunos adolescentes, e uma que eu gosto muito, a Natália Arcuri, que é na área de finanças. Aprendi bastante coisa na área de finanças com a Natália Arcuri. Sobre games, né, nós temos os principais, os tops aí que vocês vão encontrar, inclusive no YouTube. O BRKS Edu e o TED. Tá? Esses nomes eu tirei dessa fonte, tá? Prêmio Influenciadores Digitais do ano de 2020. É o mais recente que eu encontrei. Então, se vocês entrarem e depois pesquisarem esses nomes, vocês vão ver, até conhecem, né? Quem não conhece, eventualmente viu uma dessas pessoas em algum lugar, mas é legal, acho que a gente conhecer esse movimento dos influenciadores e como os influenciadores nos influenciam, né? Acho que é essa a proposta. Vamos lá para o slide? E agora a gente entra, falamos dos consoles, falamos do pinball, falamos dos portáteis, né, na aula de hoje. A gente vai chegar agora a falar um pouquinho sobre os microcomputadores. Eu estava até vendo um vídeo, só que foi próximo de vir para cá, para esse momento com vocês, não foi possível providenciar e mostrar esse vídeo para vocês, um anúncio de um computador na década de 90, ali em 1996, um dos primeiros computadores da IBM, que custavam, sei lá, 4 mil na época e o salário mínimo era R$112, só para vocês terem uma ideia, né? Eram os top de linhas, os CRT gigantescos, a telona grande, o gabinetão enorme também. A gente olha para aquilo hoje e fala, meu pai, como é que pode, né? Eu sou dessa época. Mas vamos lá para os jogos de computadores. E aí, basicamente, uma coisa que é legal da gente falar dos jogos voltados para computadores é a relação disso com a própria evolução, né? A evolução dos próprios computadores. Com essa melhoria, né? A melhoria da qualidade das máquinas, a gente consegue ver o mercado de games, a presença do mercado de games e a proposta do mercado de games com uma visão de oportunidade para esse mercado, tá? A internet, ela também passa a favorecer isso, mas obviamente ali na década de 90 a internet não era nem vista como um meio para a questão do entretenimento de jogos, tá? Com a melhoria da qualidade nas conexões do país, e isso eu trago um elemento um pouco mais recente, a gente fala aí da questão dos desenvolvimentos desses jogos para promover a interação, a exemplo daquilo que eu falei para vocês agora há pouco, né? Quando a gente falava dos fliperamas como ambiente de socialização, a gente percebe hoje a evolução das tecnologias também como um ambiente virtual de socialização, né?
o rapaz, o garoto que está na casa dele, a moça que está na casa dela, eles jogam junto, conversam, trocam áudio por fone, por câmera e tudo mais, mas não estão presentes fisicamente no mesmo ambiente graças à qualidade da rede de conectividade hoje da internet. Vamos lá para o slide? Além disso, pensando em portáteis, a gente tem a chegada forte aí dos celulares, né? Que também ganharam espaço significativo na questão da popularização como sendo uma plataforma útil aí para desenvolvimento de jogos, tá? Aí a gente fala um pouquinho sobre as necessidades, né? A necessidade dos jogos de computadores. Bom, a primeira coisa, a qualidade de um PC. A gente esbarra aí no começo, né, do desenvolvimento de jogos, o que um PC poderia entregar em termos de técnicos, de qualidade, para que um jogo pudesse funcionar bem, né? E aí isso passa a ser uma característica fundamental aí para o funcionamento dos primeiros jogos de computadores. Eu lembro, acho que um dos jogos, a gente vai falar sobre ele, é o Doom, né? Eu não me recordo agora se nos fóruns, me perdoem, gente, mas se nos fóruns surgiu algum comentário do Doom. Acho que a maioria foram de consoles. Mas eu, por exemplo, conheci o Doom nos microcomputadores, tá? E aí a evolução das tecnologias, elas influenciaram diretamente a qualidade dos jogos voltados para esse tipo de plataforma dos computadores. Vamos lá para o slide? Bom, a placa de vídeo hoje, para os jogos de hoje, uma placa de vídeo com memória dedicada, com qualidade e tudo mais, ela é indispensável. Uma pessoa que quer montar um computador para trabalhar, mas que espera jogar nesse computador, dependendo do jogo que ela quer jogar, ela vai ter que ter placa de vídeo e uma memória adequada, né? E um processador que dê conta, inclusive processadores desenhados para rodar jogos, inclusive, tá? Aí o mercado ele evoluiu para a oferta e comercialização, né, de outros tipos de eletrônicos. Acho que é legal falar isso, né? Com a chegada dos computadores, a gente viu que surgiram, no mercado surgiu outros periféricos. Por exemplo, teclados, mouses, headset, que é muito utilizado hoje. Com a garotada, você conversa com um adolescente, ele quer porque quer um headset, um fone gamer, né? Então surgem esses dispositivos aí no mercado de jogos para enriquecer essa relação entre produtor e consumidor, tá? Vamos lá para o slide. A indústria de jogos, tá? Em dados, alguns dados rápidos para a gente não perder muito tempo com isso. O Brasil, falando no Brasil, né, a questão da indústria de jogos digitais é longa. A gente conta hoje com 375 empresas e dessas, 276, gente, está aqui o número, são ditas formalizadas e 99 não. Apesar de parecer muito, não é, se comparado com outros mercados, tá? Mas para o Brasil é um número significativo. A maioria delas estão sediadas aí na nossa São Paulo, Rio de Janeiro, que somam juntas um total de 42,2% dessas empresas. O conjunto delas, né? Todas essas empresas juntas respondem aí a um montante de 81 milhões por ano de faturamento com desenvolvimento de jogos, tá? 100% dessas empresas não formalizadas, para 100% das empresas não formalizadas, né? E para 222 desenvolvedoras formalizadas que participaram da pesquisa que foi feita, 61,7% registraram faturamento anual de 81 também, tá? A gente tem um relatório aqui embaixo que cita a fonte que eu consultei agora em agosto, que é a fonte que traz esses dados mais tabulados. Isso é resultado de uma pesquisa. Eu acho legal, quem tiver interesse de ir para o mercado, ver se é um mercado promissor, os números vão mostrar isso para a gente. Vamos lá para o slide. E aí a gente está chegando no finalzinho da nossa aula. Esse resto de tempo eu vou trabalhar com vocês a construção do código. Vocês viram que eu corri um pouquinho porque eu quero desenvolver com vocês com calma. Eu não sei, gostaria até que vocês me mandassem aí no chat, se puderem, né? Deixa eu voltar no Padlet rapidinho. Vamos lá para a tela do computador. Deixa eu ver se teve mais alguma participação. Acho que não, paramos naquelas participações, né? Gente, se tiver mais alguma aí, ou alguma dúvida, esse é o momento da gente interagir, tá? Vamos voltar aqui. E aí é o seguinte, a gente vai falar agora sobre a construção de um jogo. Qual que é a proposta, o que eu pensei para esse momento com vocês, para essa aula e para as próximas 2 aulas, nesses momentos de atividade junto com vocês.
Quem não trouxe, quem não tem equipamento aí, né, que não tem computador, não vai conseguir fazer isso no celular, infelizmente. Peço desculpas por isso, mas é porque eu escolhi um joguinho bem simples utilizando a linguagem JavaScript. Vamos lá para a tela do slide? Pro slide, isso, tá? A linguagem que eu vou usar aqui com vocês, eu já falei sobre isso em outras disciplinas, é a linguagem JavaScript. Para quem não conhece, gente, linguagem JavaScript é uma linguagem utilizada para desenvolvimento web, tá? Web. A gente não consegue utilizar só JavaScript para esse desenvolvimento. Então, qual que é a proposta? Não quero exigir de vocês, até que eu vou fazer esse momento guiado, tá? Fiquem tranquilos que eu vou fazer passo a passo com vocês. Quem não conseguir fazer na aula de hoje, assiste depois a gravação e faz junto, porque a gente vai fazer uma parte hoje e na próxima aula vai continuar desse momento que a gente fez para evoluir o jogo até o final, nas duas últimas aulas que nós temos ainda pela frente, tá? Então eu preciso que vocês façam, quem está assistindo, que quiser acompanhar, façam esse movimento de desenvolver esse fragmento de código que a gente vai começar hoje. Hoje eu vou fazer o básico do código com vocês, vou deixar preparado a base se a gente conseguir fazer esse básico hoje, tá? Então não se preocupem, vou montar com vocês isso no passo a passo. Vamos lá para o slide? Então a gente vai usar basicamente... Quem conhece aí vai saber o que eu estou falando, né? A HTML, que é uma linguagem de marcação de texto, né? Hypertext Markup Language, é utilizada aí para sites, websites, né? Então, para um desenvolvimento web. E, eventualmente, um pouquinho, talvez, de CSS. Quem não sabe o que é CSS, é uma linguagem de programação que cuida da parte visual de uma página escrita. Só para vocês entenderem, né? O conteúdo dessa página é responsabilidade do HTML, numa relação entre CSS e HTML, tá? E o visual, vou colocar aqui visual, mas também dá para comportamento, tá? O visual dessa página é responsabilidade do CSS. Um camarada faz uma coisa e o outro camarada faz outra, tá? Uma página. Vou colocar aqui. Então a gente vai desenvolver juntos, tá, gente? Quem não tem conhecimento, volto a dizer, não se preocupem que eu vou fazer esse momento guiado com vocês. E aí eu não vou fazer um momento de dúvidas, tá? Quem tiver dúvidas, vai mandando no chat à medida que a gente vai desenvolvendo. E eventualmente, se não for possível esclarecer essas dúvidas para vocês no dia de hoje, vocês trazem ela na próxima aula, tá bom? JavaScript, HTML e CSS. Vamos lá para a tela do computador, então? Eu estou aqui no meu notebook com vocês com um editor aberto, tá? Vocês estão vendo uma tela preta aí, não se assustem. Eu estou usando o VS Code. Para quem já tem uma familiaridade com desenvolvimento, vocês vão ter aí várias opções. A gente tem Notepad++, a gente tem Sublime Text, tá? Eu estou usando aqui o VS Code, tá, gente? É um editor de código que eu vou utilizar para essas atividades. Então, vou registrar aqui, estou com ele já aberto para facilitar, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em File, New File, vou criar um arquivo novo, ó, New File, tá? Eu vou guardar esse código, eu vou ter que organizar isso no meu computador, tá? Então eu vou colocar ele aqui, vou criar uma pasta na área de trabalho do meu computador, na hora de salvar, deixa eu já fazer isso aqui, ó. Tô aqui, não se assustem com a tela preta do meu notebook, tá, gente? Isso aqui é que eu uso Linux, tá? Então eu deixo tudo escuro por uma questão de economia de energia, poluir menos o meio ambiente, economizar e prejudicar menos a vista, tá? Então eu estou na minha área de trabalho, vou criar uma pastinha aqui, novo pasta, projeto, vou colocar assim, ó, projeto-jogo, tá? Eu vou salvar os arquivos dentro dessa pasta para manter organizadinho, projeto-jogo, tá vendo que ela tá vazia, tá? Vou voltar lá no VS Code, esse arquivo que eu acabei de criar, eu vou salvar ele lá dentro dessa pasta, File, Save As, salvar como, tá? Vou lá na área de trabalho. Se eu estiver indo rápido, gente, me falem aí, por favor, tá? Mandem um alô para mim, que eu vou devagar. Vamos lá. Área de trabalho, projeto jogo, ó, entrei na pasta. Aqui em cima, eu vou fazer assim, eu vou escrever jogo.html. Ainda não vou dizer para vocês qual é o jogo, que eu quero que vocês façam
um exercício de tentar adivinhar para mim esse jogo, tá? Hoje a gente vai fazer só a base dele. Jogo.html, atenção para isso, tá? .html é para definir o código do arquivo, um arquivo que vai ser escrito em HTML. Então eu tenho que salvar ele usando o VS Code ou Sublime, né? Jogo.html. Eu estou dizendo que o conteúdo desse arquivo vai ser um código HTML, tá? Salvar. Tá aqui, ó. Se vocês olharem piquititico aqui em cima, deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Ó. Não sei se dá para ver aí. Ó, tá vendo aqui? Tô com o arquivo jogo.html, tá bom? Dando um zoom aí para vocês verem, é o nome que eu dei pro arquivo, já tá aparecendo ali. Então o que eu vou fazer aqui? A primeira coisa que eu vou fazer, ó, eu vou usar esse símbolo de sinal de menor que, né? O símbolozinho de menor que, vou digitar exclamação, esse doctype que tá aparecendo aí na tela, ó, tudo maiúsculo, espaço, HTML e vou fechar com um sinal de maior que. Dou um Enter, vou fazer a mesma coisa para HTML. Olha lá, no meu caso, notem o seguinte, tá? Vou apagar aqui para vocês verem. Como eu estou usando o VS Code, que é um programa específico para desenvolvimento, ele já me ajuda de certa forma, ele completa o código para mim, ó. Então eu vou abrir de novo, sinal de menor, escrevo HTML, a hora que eu fecho com o sinal de maior, ele já coloca uma tag aqui de fechamento, tá? Porque a maioria dos elementos em HTML eu abro e fecho. Como é que eu abro e fecho? Gente, só para vocês entenderem. A abertura, ó, eu uso o sinal de menor que, digito o elemento e coloco o sinal de maior que. O fechamento, eu uso o sinal de menor que, uma barra invertida, escrevo o nome do elemento, um sinal de maior que. É assim que eu escrevo um código HTML para quem não conhece, tá, gente? Se eu estiver chovendo no molhado para alguém que já conhece, me perdoem, tá? Mas vamos lá. Aí, ó, esse fechamento eu coloco aqui. Tudo que eu vou fazer no meu código tem que estar aqui dentro. Agora, aqui dentro eu vou fazer o head. Vou abrir o mesmo princípio, tá? Sinal de menor que, o nome do elemento, sinal de maior que. Ele já fecha ali para mim. Vou colocar para baixo. Dentro do head eu vou abrir um title aqui, ó, title, que é o título da página. Vou colocar aqui jogo eletrônico. Por enquanto a gente não vai colocar o nome do jogo não, tá? E aqui embaixo do head, ó, eu abri o head aqui, coloquei um title aqui dentro, fechei o title e fechei o head, ó. Depois do fechamento do head, eu vou abrir um body, ó lá, body com Y, tá? Então tudo que tá no meio da minha página, gente, quer ver só? Vou fazer um teste aqui, ó. Teste, vou escrever aqui, ó, teste sem elemento nenhum, tá? Teste de código da página, tá? Então, ó, em princípio, eu já tenho a estrutura básica do meu código. O início com o doctype, a abertura do meu código com HTML, a abertura do meu head ali, que quer dizer cabeça, traduzido literalmente para o inglês, né? Um title, que é o título da página, já falo onde é que aparece esse título. Um barra title para fechar, tá, gente? Eu não vou mais falar o sinal de menor que e sinal de maior que, para a gente economizar saliva e tempo. Um barra head para fechar o head que eu abri lá em cima, ó. Um body para abrir o corpo ali e um barra body para fechar esse corpo e o barra HTML para fechar o HTML que eu abri lá em cima, tá? Então isso aqui é a estrutura básica de uma página web em HTML. Como é que eu faço para ver como é que isso aqui ficou? Eu vou lá na pasta que eu criei, né, projeto jogo, na área de trabalho. Olha lá o arquivinho que eu salvei. Jogo.html, tá? Então eu clico com o botão direito dele, no meu caso aqui, eu vou clicar em abrir com outro aplicativo. Quem tiver aí pode dar 2 cliques, tá? Eu gosto de abrir no Chrome aqui para olhar no Chrome. E vou clicar em selecionar. Vamos ver se ele abre. Abriu, tá aqui, ó. Olha lá o que aconteceu. Lembra do title? Deixa eu mostrar para vocês, ó. O title aqui, ele é o título da minha página. Tá lá em cima, ó. Lá em cima, aqui eu tenho o endereço do arquivo, olha aqui, ó, jogo eletrônico, tá vendo? Esse aqui é o título da minha página, ele vai aqui em cima na abinha do navegador. E o código que eu digitei, teste de código de página, vai aqui dentro dessa área, que é onde aparece o conteúdo da minha página, tá, gente? Então é aqui dentro que vai esse conteúdo. Eu só digitei esse teste de código
para vocês entenderem ele, onde ele aparece aí no navegador web. Eu estou usando o Chrome como exemplo, mas posso usar qualquer outro navegador, tá? Então, a princípio, é isso. Lá em cima, o title, eu coloco o nome do título da minha página lá em cima e o conteúdo da minha página aqui embaixo, tá? O que eu vou fazer agora? Vou voltar lá no meu editor, vou apagar esse teste de página e vou começar a construir um título. Vamos colocar um título para o nosso jogo, ó. Vou usar o elemento H1, opa, tudo minúsculo. E vou colocar aqui jogo eletrônico, que eu também ainda não vou nomear, porque eu quero que vocês adivinhem na próxima aula, tá? Quem conseguir fazer junto comigo aí, vai ser legal. Vou lá no meu arquivo, ó, dou um atualizar aqui, ó, um F5 no meu teclado. Opa, já estou vendo uma probleminha de acentuação. Eu vou falar para vocês sobre essa coisa de acentuação na próxima aula. Eu corrijo isso com vocês, tá? Muito fácil. Mas já tem aqui o título do meu jogo no corpo da minha página, tá? Jogo eletrônico. O que eu vou fazer aqui embaixo? Eu vou abrir uma tabela. Para abrir uma tabela, table, tabler, e aí ele já fecha para mim. Dentro dessa tabela, eu vou abrir o que a gente chama de TR. TR, gente, é como eu organizo as minhas linhas, tá? E dentro do meu TR, eu vou abrir um TD. Olha lá, ó. Então, vamos ver a hierarquia aqui, ó. Eu abri um table. Deixa eu dar um zoom nisso, que eu acho que olhando só para isso aqui fica melhor. Vamos olhar só para esse pedaço do table, ó. Eu abri o table aqui em cima e já fechei ele aqui embaixo. Tudo que está aqui no meio, ó, tá dentro desse table, tá, gente? Porque tá entre a abertura e o fechamento. Ali dentro do table eu abri um TR e fechei o TR aqui, ó. Mesmo princípio, tá? Tudo que tá dentro desse TR, o fechamento do TR, faz parte desse TR aqui. E o TD eu abri e fechei também. O que eu vou escrever dentro desse TD aqui? Eu vou escrever um número 1. Olha lá, vai ficar assim, ó. Só pra gente ver esse número 1 aqui. E agora que eu acho que não vai dar tempo, eu vou fazer mais 3 linhas desse TD aqui dentro desse TR, ó. Vou fazer assim, ó. Deixa eu deixar o mouse paradinho aqui. Olha lá. Dou um Enter, abro um TD. Vou digitar dentro dele, ó. O dentro dele, gente, é entre essas barrinhas aqui, ó. Deixa eu dar um espaço só pra vocês verem, tá? Então, ó, dentro dele, digitei o 2. E vou fazer mais um TR. E vou digitar um 3. Vai ficar assim, ó. Body, um H1 lá em cima, um table. Aí eu vou ter aqui um TR. Dentro do TR, 3 TDs, ó. Opa, aqui eu digitei TR. É TD. 3 TDs, tá? Abri e fechei o TD. E entre a abertura e o fechamento, eu coloquei o número 1, 2 e 3. Tá? Acho que tá bom a gente parar por aqui para não perder, para não ficar muita coisa, porque eu acho que tenho medo de vocês se atrapalharem aí, tá, gente? Na próxima aula vocês me ajudem a saber se vocês manjam ou não. Vou vir aqui no coisa e atualizar, ó. Tenho 1, 2 e 3 lá, tá? Na próxima aula a gente vai fazer a continuação dessa parte do jogo. Por enquanto eu acho que vocês não conseguem. Tipo aquelas coisas de programa de adivinhação, sabe? Eu acho que vocês ainda não têm condições de adivinhar qual é o jogo que eu quero desenvolver, mas na próxima aula eu acho que vocês conseguem fazer isso, tá? Então vamos lá para o nosso slide, para o encerramento. Para fechar, hoje a gente viu aí a 4ª geração, os arcades, a 5ª geração, a questão da persistência das grandes empresas para a manutenção do mercado, né? A importância e os tipos de marketing, a influência dos influenciadores, né? Me permitindo ser redundante aí, e um pouco dos jogos para computador, tá, gente? Então, na próxima aula, a gente continua falando um pouquinho das outras gerações de jogos. A gente vai voltar para essa atividade, vai fazer ela bem devagar para vocês entenderem a construção desse jogo. E eu espero vocês na próxima aula. Obrigado pela participação. Até a próxima semana.